Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Se você fica ali, né, tendo uma relação ruim com a fome, você deixa a fome crescer muito, né? Você às vezes não se nutriu, não planejou, não organizou tua vida, né? Você tá ali mais numa rotina mais bagunçada, ou você tá evitando, né, comer. A tendência é esse combo ficar cada vez mais difícil de controlar. Daí tem gente que vira pra mim e fala assim, Aline, tem gente que fala assim, ai, doutora Pri, quando eu tô com esse impulso pra comer, o que eu faço? Ai, o que eu faço quando eu tô com esse impulso pra comer? Eu respondo já de primeiro, eu digo assim, você tinha que ter feito antes. Na hora do impulso, é impulso. Impulso é difícil de parar. É o pior momento pra você querer parar, né? Você tinha que ter organizado isso antes, né? Então, por isso que a gente vai organizar a dinâmica e aprender a lidar com isso, né? Porque é a dinâmica que tá gerando, né? Ou seja, tem uma dinâmica comportamental e psicológica que tá ali presente e que ela vai gerar o impulso compulsivo. Se você quer parar na compulsão, você tá tentando parar no pior momento, né? É que nem você pegar... Vocês já brincaram de estilingue, assim? É que nem você querer parar a pedrinha que tá voando quando ela já tá voando. Ela já tá voando, vai ser muito mais difícil você parar ela. Você tem que parar a hora que ela tiver ali, né? Antes dela ser impulsionada, né? Gostaram da minha metáfora? Inventei agora. Inventei agora, mas vocês entenderam? Né? Então, quando a pessoa já soltou lá e já tá voando, é muito mais difícil você parar. Agora, quando você tá no movimento ali, aquele que gerou o impulso, você consegue parar, né? Você pode não jogar, né? Você pode não soltar a pedrinha. Esse medo de ficar com fome, ele é uma coisa que aparece com muitas pessoas, né? Justamente porque o medo da fome, ele é com toda certeza absoluta, um sinal de que a tua relação com este sinal sensorial, com o seu corpo, com a própria comida, está muito ruim, né? Então, isso é um sinal de que você tem aí uma relação ruim com a comida, pode ter um comer emocional, uma compulsão alimentar, mas é um sinal de que você precisa trabalhar isso. E como que a gente trabalha isso? A gente entendendo, acho que a gente começa pela construção de consciência, né? Vocês me escutam sempre falar de construção de consciência aqui. Então, a gente começa construindo consciência, que é a seguinte: a fome não é minha inimiga. A fome, ela é um superpoder do comer intuitivo. Ela é um sinal sensorial que ele é neutro por natureza. Ele é uma conversa do meu corpo, né? Eu gosto de explicar isso. É uma conversa neuroquímica do seu corpo com você. Então, quando a gente tem alguém conversando com a gente pode conversar de volta, né? A gente pode ouvir, a gente pode prestar atenção, a gente pode respeitar, né? E quando a gente vai aprendendo, Edilene, a fazer este movimento de respeitar o que o nosso corpo está dizendo, de entender que é neutro, a gente só tem o medo, né? A gente só tem essa relação de medo por conta da experiência negativa. Especialmente quem tem compulsão alimentar tem essa experiência negativa, ou seja, você já deve ter vivido um momento em que você teve fome e que essa fome, somado com a parte emocional, te levou ao episódio compulsivo, né? Então, ou ao exagero muito grande. Então, acabou que você registrou que a fome pode te levar ao movimento compulsivo. Isso não é verdade. O que te leva ao movimento compulsivo, às vezes é até a dinâmica, às vezes é até a forma com que você também se relaciona com o alimento, né? Como que você está se nutrindo, e não necessariamente a fome. A fome, ela é neutra. Aliás, ela é neutra nesse momento, Edilene, mas no futuro ela pode virar muito positiva, porque ela vai ser o lugar que a gente vai equilibrar, né? Ele é o lugar, né? O superpoder. Eu digo que a fome e a saciedade são os superpoderes do comer intuitivo. Por que superpoder? Por que eu digo que é um superpoder? Né? Essa é uma pergunta importante, né? De vez em quando alguém me fala, mas por que superpoder? Porque quando a gente aprende a lidar com este sinal sensorial, a gente começa a ouvir o nosso corpo e a gente melhora muito a relação
com o alimento, justamente porque a forma com que a gente vai olhar para a nutrição é uma forma que vai estar muito mais em sintonia com o que o nosso corpo precisa, né? Com a regra interna e não com a regra externa, né? Que é muito do que a gente faz no tratamento, né? A gente vai buscar essa sintonia, dessa necessidade do corpo, para que a gente vá organizando o comer emocional.